Oi, eu sou a Isabela, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e a mais um episódio do podcast. Faz muito tempo que eu não posto nada aqui no Spotify, né? Pois é porque eu tava tentando conciliar YouTube, Instagram e Spotify. Por mais que eu não tenha muita coisa postada, gente, dá um trabalhão editar. Então, eu tava tentando conciliar, tava organizando os meus projetos e a minha cabeça. E agora eu vou compartilhar no YouTube e no Spotify. Algumas coisas vão ser exclusivas do YouTube, algumas coisas vão ser exclusivas do Spotify, mas no geral eu vou estar compartilhando e postando em ambos. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco baixo astral, porque eu vou falar sobre um assunto meio polêmico que gerou bastante repercussão nas redes sociais de vídeos curtos, que é: se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu vou tentar discutir isso com vocês no episódio de hoje, no vídeo de hoje. Mas antes eu queria falar uma coisa. Hoje, pra mim, pessoalmente, não foi um dia bom. Hoje foi um dia bem ruim. Coisas bem ruins aconteceram. Problemas em áreas da minha vida que eu venho orando e pedindo a Deus pra me ajudar nessas áreas da minha vida, desde que eu me conheço por gente. E até hoje eu tenho problemas nessas áreas da minha vida. E você me pergunta: Isabela, então por que você continua orando sobre essas áreas da sua vida? Por que o problema não acabou se você estava orando? E eu te respondo: eu não sei. Eu não sei, mas eu continuo orando e eu continuo acreditando com toda a minha vida que em algum momento essas áreas da minha vida que são um problema e sempre foram um problema, um dia não serão mais um problema. E eu creio nisso, e não é porque eu sou uma criança que acredita na fada do dente. Esses dias eu vi isso na internet. Uma pessoa falando que acreditar em Deus é como uma criança acreditar na fada do dente. E não é bem assim que funciona. Além das minhas experiências pessoais com Deus, em que diversos momentos da minha vida eu tive provas pessoais, experiências pessoais com Deus, que comprovavam que Ele é real, existem diversas outras provas científicas, filosóficas, que comprovam a existência de Deus. E, se não de Deus, pelo menos de que Jesus passou pela Terra. E nós cristãos acreditamos que Jesus é o Messias, Filho de Deus e também o próprio Deus. Então, ser cristão não é como ser uma criança acreditando na fada do dente. Isso é só um argumento muito sem base de pessoas que não acreditam em Deus. Só pra esclarecer. E a minha fé também não é como uma criança acreditando na fada do dente. Mas depois que você conhece o amor de Deus por você, e depois que você prova ele na sua própria pele, você percebe que ele não é a melhor opção. Ele não é o melhor caminho. Ele não é a melhor escolha que você pode fazer. Ele é a única opção, o único caminho e a única escolha que você pode fazer. Porque em todos os outros lugares que você passar no mundo, você vai encontrar dor, sofrimento, desespero, choro. E com Deus você vai encontrar dor, sofrimento, desespero e choro, mas com uma certeza de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com a certeza de que se Deus te ama e se Deus é por você, nada desse mundo pode te abalar, a não ser você mesmo. Se você der uma brecha, se você permitir que as coisas do mundo te afetem. E se vocês quiserem, eu posso trazer um episódio / um vídeo sobre isso, sobre ser uma esponja e não um filtro. Eu tenho muito a falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa muito assim. Quando alguma coisa ruim acontece na minha vida, ao invés de filtrar e permitir que fiquem dentro de mim só as coisas que vão me fazer bem ou que vão me ensinar alguma coisa,
eu absorvo tudo e eu fico muito mal. E foi o que aconteceu hoje. Então, se vocês quiserem que eu traga um episódio sobre isso, eu vou ficar muito feliz em conversar sobre esse assunto com vocês, porque eu amo conversar sobre comportamento humano e etc. Voltando à questão principal. Se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Alguns anos atrás, a minha melhor amiga da época, uma amiga muito querida pra mim até hoje, fez a seguinte pergunta pra mim: Isabela, você acredita em Deus? Eu não acredito. Me responde. Se Deus existe e se Ele é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu passei a aula toda pensando sobre essa pergunta, orando internamente, perguntando a Deus por quê. Sabe a resposta dessa pergunta? Eu fui pra casa e eu fiquei pensando sobre essa pergunta até 10 horas da noite. Eu estudava de manhã na época. E a resposta é que eu não sei. Eu falei pra ela que é porque Deus ama os seus filhos e por amar os seus filhos, ele nos deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, a gente tem a opção de escolher se a gente vai fazer o bem ou o mal. E como o ser humano é, por natureza, pecador, mal, geralmente ele escolhe fazer coisas ruins para pessoas boas. E isso porque Deus nos deu o livre-arbítrio, para que a gente tenha escolha própria. Deus não quer que a gente seja só os fantoches dele. Ele quer que a gente tenha opinião própria, vida própria, escolha própria e o direito de decidir o que a gente faz ou deixa de fazer, porque ele nos ama. Só que aí ela me veio com uma outra pergunta. Então, por que Deus não impede de pessoas ruins fazerem coisas ruins, se ele é Deus e ele pode tudo? Eu não sei. Eu não sei, porque se ele quiser, ele pode mesmo. Mas a questão é que talvez fosse meio injusto, sabe? Porque, de acordo com a lei de Deus, todo pecado é pecado. E da mesma forma que todos nós, desde o momento em que nascemos, estamos condenados a pagar o preço do pecado, depois da morte de Cristo na cruz, todos nós, independentemente dos nossos pecados ou do que a gente fez ou deixou de fazer, todos temos o direito a acessar a graça de Deus e a acessar a salvação. O que eu quero dizer com tudo isso? Perante Deus, somos todos pecadores e todos estamos condenados à morte, a não ser que a gente acesse a graça de Deus e a salvação. Tendo isso em vista, seria injusto da parte de Deus, de acordo com a lei de Deus e com a lógica de Deus, que para nós humanos não tem lógica, porque a lógica de Deus é muito superior à nossa lógica humana, nós, como humanos, não somos capazes de compreender a lógica de Deus. De acordo com a lógica de Deus, não faz sentido ele permitir que alguns filhos tenham livre-arbítrio e outros não tenham, porque isso seria como se fosse uma preferência. E Deus não tem filhos preferidos. Ele ama todos da mesma forma, porque ele é pai. Imagina um pai de verdade. E ele tem 3 filhos. Um desses filhos obedece a ele, vai bem na escola, é uma criança muito educada, muito simpática, uma criança perfeita, digamos assim. O outro também obedece, mas as notas na escola não são muito boas. E ele vira e mexe e recebe uma advertência. Já o último, ele é extremamente desobediente, extremamente rebelde e vai muito mal na escola, ele é péssimo. O pai deu a mesma educação para os 3. Um dia esse pai vai levar toda a família para passear num shopping. Geralmente, esse pai vai levar as 3 crianças para passear, porque ele ama os 3 e ele acharia injusto deixar um ou outro de fora, porque em algum momento esse filho teve um mau comportamento. A mesma coisa acontece com Deus, só que a justiça de Deus é muito superior do que a justiça humana e do que a justiça desse pai fictício que eu inventei. Então, no caso de Deus, ele vai
dar como um presente pra gente o livre-arbítrio, o direito da gente escolher fazer o que a gente quiser. E ele não vai dar esse livre-arbítrio só para os filhos que obedecem e que são bonzinhos. Ele vai dar para todos, porque ele ama todos. E seria injusto da parte de Deus deixar alguns de fora, porque em algum momento da vida dessa pessoa ela fez alguma coisa errada que desagradou a Deus. Agora, Deus também castiga e Deus também faz a sua justiça. Por isso que existe a ira de Deus. No Velho Testamento você vai ver vários exemplos da manifestação da ira de Deus. E depois da Nova Aliança, a ira de Deus vai acontecer no juízo final. E aí, lá no juízo final, depois que Jesus voltar, Deus vai julgar quem ele quiser julgar da forma que ele quiser julgar. Mas, depois da morte de Cristo na cruz, nós não somos julgados pelas nossas obras, mas sim pela graça. Então, é pela nossa escolha de aceitar ou não a graça e a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Ok? Show de bola? Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que eu não tenho a resposta para essa pergunta. Não tenho a resposta para a pergunta porque primeiro, eu não sou teóloga. Segundo, a minha noção e meu conhecimento da Bíblia é muito pequeno comparado a pastores e teólogos geniais, assim, que conhecem muito bem a palavra. Então, eu não posso chegar aqui pra você e falar Deus é bom e coisas ruins acontecem por tal motivo, porque, honestamente, eu não sei. É como eu disse no começo desse vídeo, eu não sei. Mas tem uma resposta de um cara que eu gosto muito dele, que é o JP Maia. Recomendo, inclusive, se você não conhece, recomendo. Ele fez um vídeo em que ele falava que Deus é bom e coisas ruins acontecem simplesmente porque isso é lógico. E Deus, ele segue a lógica. E algumas filosofias dizem que Deus é a própria lógica. Então, da mesma forma que é lógico que para existir a luz existam as trevas, é lógico que para existir o bem tem que existir o mal. E Deus, sendo a própria lógica, não ia desobedecer a lógica. Não ia fazer algo que é ilógico. Deu pra entender? E eu achei esse argumento muito bom, mas eu não apresentei ele aqui logo de cara porque eu não acho que ele é conclusivo. Acho que podem haver discordâncias e não acho que esse argumento ele dá fim a essa discussão. Mas é um ótimo argumento e eu concordo. Agora, para finalizar esse vídeo, e eu acho que essa era a mensagem principal que eu queria passar desde o começo. A boa notícia disso tudo é que, apesar das coisas ruins que acontecem, apesar de todos os males que existem no mundo, porque o mundo é um lugar horrível de se viver, as pessoas, por natureza humana, são pessoas horríveis, são pessoas que vão fazer o mal uma hora ou outra, querendo ou não. Apesar de tudo isso, a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus ama tanto a gente, mas ama tanto a gente, que ele faz coisas lindas nascerem de lugares horríveis, de situações horríveis, de problemas que a gente achava que nunca iam acabar. Então, no começo desse vídeo, eu falei que eu tava passando por uma situação muito difícil que vem acontecendo comigo desde muito tempo. E eu ainda hoje tenho fé de que um dia essa situação vai acabar. E por que eu falei isso? E por que eu tô falando tudo isso nesse vídeo? Porque muitas coisas boas aconteceram na minha vida também. Apesar de essa área específica da minha vida não ter sido 100% resolvida, eu já tive experiências lindas com Deus e muitos outros milagres já aconteceram na minha vida. Inclusive, no final desse ano, eu passei direto e, pra mim, como estudante, esse é um dos maiores milagres que pode acontecer. E aconteceu porque Deus me ama. E Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. O foco do vídeo é: apesar de coisas ruins acontecerem, Deus faz nascer um arco-íris depois do dilúvio. E isso é por causa da graça e do amor dele, da misericórdia dele. Graça é quando a gente recebe uma coisa que nós não merecíamos receber. Apesar de toda a nossa maldade e de todo o nosso pecado e da nossa natureza pecaminosa como humanos, Deus nos ama tanto que Ele nos dá presentes imerecidos. E o maior desses presentes
foi a salvação e o livre acesso a Ele. Então, apesar de toda a maldade que há no mundo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos ama, e Ele cuida de nós, dia após dia.